because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. A TV Alfa Ômega tem o prazer de apresentar em seu programa A Quem Honra, Honra, o jornalista, advogado, presidente da Associação Paulista de Imprensa, Dr. Sérgio Redó. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio Redó. Bem, como é que você via o universo ao seu redor naquela época e como você vê hoje? Puxa, que pergunta interessante. Bom, eu posso lhe dizer, com todo respeito, que naquela época eu via o universo totalmente colorido, era maravilhoso. Era maravilhoso. Não que hoje não seja, eu não posso negar, eu vivo, graças a Deus, muito bem. Eu tenho dito para todos os meus amigos, e agora digo em rede, para todo mundo, pela internet, pelos seus vários veículos de comunicação, que, na verdade, Deus dá para mim mais do que eu mereço. Sempre, sempre deu. Agora, indiscutivelmente, a gente quando é mais jovem, né, tem toda um espírito, né, revolucionário de mudar o mundo, né, de fazer com que as coisas tenham uma outra, né, outro caminho, né, de esperança, né, de possibilidade de vida. E hoje também haveremos de reconhecer que o mundo hoje está muito triste, né, em função de tudo que nós estamos vivendo e da forma com que nós estamos vivendo, não é? Porque nós temos hoje valores sendo discutidos e que nos causam muita perplexidade e que nos causam muita tristeza. Infelizmente, nós temos hoje uma discussão efêmera, e eu posso lhe dizer, né, sobre uma coisa que eu acho até que é de quem não tem o que falar, então cria assuntos que era melhor que ficasse quieto, né? Que é a diversidade de gênero. Negócio maluco, né? Uma coisa que contraria princípios religiosos, contraria princípios humanos. Quer dizer que o homem não é homem e a mulher não é mulher. Veja, quero deixar muito claro, eu faço sempre essa ressalva. Respeito profundamente o direito de qualquer homem, de qualquer mulher, optar por sexo ou pela atividade que desejar sexual. Até porque eu sei reconhecer. Óbvio, eu sei que existem pessoas que não querem ser daquele jeito e eles são. E por causa disso eles vão ser condenados pelo mundo e pela vida, não. Agora, dizer, como agora a gente tem ouvido, inclusive, cientistas, intelectuais, vêm dizer o seguinte, não, o certo é o sexo ser definido depois dos 8, 10 anos de idade. Quer dizer, tenha um pouco de consciência com a sociedade, não é, que vive dentro dos padrões normais de vida. Não é que nós somos, vivemos dentro de uma caixinha, não é, de surpresa, não. Na verdade, nós temos a consciência de que os valores humanos são intocáveis. Não é? Quer dizer, homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea. Se você me perguntar, eu sei, existe urso polar que é homossexual, existe foca homossexual, não é? A gente sabe disso, né? Inclusive no período da hibernação e tal. Enfim, nós sabemos disso, quer dizer, biologicamente isso é explicado, ou zootecnicamente é explicado. Não é? Agora,
dizer que homem não é homem, mulher não é mulher, e que você tem até 10, 11 anos de idade para definir se você tem, por favor, faça-me um favor. Quer dizer, isso é, na verdade, mexer com o mínimo da consciência humana e não ter absolutamente nada de Deus no coração. Para não falar mais, né? Para não dizer ignorância humana, patológica e biológica. Né? Tantas realizações, o que é que te motiva a pesquisar e realizar novas? A vida. A vida é, na verdade, uma experiência a ser vivida constantemente, diuturnamente. Eu gostaria até que a gente tivesse a oportunidade de dormir menos. Mas eu adoro dormir. Eu gosto muito. Eu tenho dito que eu sou um homem muito bom de cama, porque eu deito e durmo. É fantástico. E sempre dormi, não é, com o sono dos justos, graças a Deus. Eu tenho dito que a dignidade para mim tem um custo muito alto. Né? Eu já tive vários cargos públicos, trabalhei com muitas pessoas aí, dos quais alguns deles estão presos, né? Que é o caso do ex-governador Paulo Maluf. Enfim. E a gente sabe que esse processo é complicado. Mas o que me faz continuar, né, lutando, criando, inventando, na verdade, estimulando outras pessoas, né, a cada vez mais, né, vencer, eu acho que é a vida. A vida é um processo fantástico, né, que nos inibria, que nos traz motivação, que nos traz, né, uma oportunidade de permanecer nessa luta, né, feroz contra tudo e contra todos. Eu tive a oportunidade de ver as suas realizações infindáveis. Obrigado. Fatos e feitos. Em todas elas, quais mais te apaixonou e que trouxe à tona toda a sua capacidade? Eu poderia dizer o meu livro, né? Não é um livro fantástico e tal, mas é um livro que o Guia Eleitoral 2004, uma matéria que eu adoro, acredito demais na democracia, sou um democrata e um homem pluralista, um homem que acredita nas ideias, que acredita também na diversidade, que acredita também, né, na contestação, na oposição. Fundamental na vida você ter sempre alguém que diga que você está errado, para você, na verdade, corrigir os erros e avançar cada vez mais. Isso é fantástico, isso é fundamental. Agora, no fundo, é realmente importante, não é, essa sua pergunta, à medida que, graças a Deus, nós tivemos também enormes realizações. Eu poderia dizer que a que mais mexe comigo, que a que mais me deixa realmente, não é, motivado, é quando nós fizemos o Sambódromo, o polo de arte e cultura Grande Hotel, no Parque de Exposição do Anhembi. Aquele polo, quem construiu fomos nós. Então, o prefeito Paulo Maluf, nós, inclusive, foi muito contestado, porque não foi uma obra barata, e nós fizemos um trabalho fantástico. E hoje nos dá muito orgulho em saber que a indústria do turismo, que é essa indústria fantástica, que encanta a todos nós, que faz com que as pessoas vivam, não é, na paz, não é, que procurem se conhecer, se relacionar,
que é a coisa mais importante do mundo. Né? E nós, através do carnaval, aproximamos os povos. Porque até então, o carnaval era realizado na Tiradentes, na São João, começou em São João, foi Tiradentes e tal. Foi feito no Anhembi, inclusive na última gestão da prefeita Erundina. Só que existia lá um projeto. Daqui a pouco você vai falar sobre o Anhembi. Falo sim. Daqui a pouco Tá você bom. vai falar sobre o Então, Anhembi. mas dizer que essa obra é fantástica, porque ela mexe com a sociedade, ela mexe principalmente com as classes mais simples. Você vê, hoje eu estava conversando, inclusive, com o Eduardo, né, o presidente da escola de samba, campeã do Carnaval de 2017, né, Acadêmicos do Tatuapé, vice-campeã, né, de 2016, e ele estava dizendo, né, que realmente o Anhembi é uma obra fantástica, né, e que ajudou e muito em todo o processo de modernização e profissionalização do Carnaval que ele empregou, né, na Acadêmicos do Tatuapé, e fez da Acadêmica do Tatuapé uma grande escola representativa hoje no Carnaval paulistano. E essa eu acho que é a obra que mais me toca, que mais me sensibiliza. Tem de outras obras, mas essa é a que me deixa mais, na verdade, forte. Um fato, Um fato. uma memória, um acontecimento que muito te entristeceu. Um fato, uma memória, um acontecimento que muito me entristeceu. A morte do Ayrton Senna. Agora, se você voltasse no tempo, o que é que você mudaria? Se a gente tivesse essa oportunidade, essa força, eu diria que em 1964, quando os militares, não é, na verdade, acabaram por dar um fim à absoluta, né, falta de governabilidade, de estabilidade, de moralidade, né, de insegurança e de corrupção que o Brasil vivia na época, né, eu penso que houve aí uma melhor concepção, no entendimento, né, das Forças Armadas, e naquele momento eles fizeram tantas coisas boas, né, que a gente poderia aqui citar pelo menos mais de 50. Né? Mas teve uma falta de estratégia, que foi não se preocupar em criar grandes lideranças. E se hoje nós estamos passando por tudo o que nós estamos passando, foi porque nós não tínhamos liderança. Porque quando os líderes do passado, do movimento de 64, voltaram, que são os que estão aí, roubando, todos, indistintamente, uns mais, outros menos, uns foram pegos, outros não, mas todos roubaram e muito, nós sabemos disso. Está claro, evidente, né? Até pela qualidade de vida e pelo status que, não é possível que pessoas que no passado foram professores e hoje têm a vida que têm, sem demérito nenhum ao professor. Não é possível que alguém que só foi político a vida inteira tenha patrimônios invejáveis. Quer dizer, ganhou dinheiro como? Eu não entendo. Essas coisas, com todo o respeito, meu querido amigo Cassone, eu não entendo como ganharam tanto dinheiro. É um negócio que me deixa estupefato. Né? Você pega a vida inteira político e um monte de patrimônio, um monte de...
O certo seria o seguinte, não, eu tive esse salário e com o meu salário eu comprei. Agora, só que com o salário dele não dá para comprar. Essa é a matemática que não fecha. Você está entendendo? Então, veja, o que eu acho é que, na verdade, houve, sem sombra de dúvida, essa falta, ainda que eu tenho, né, uma grande admiração pela estratégia, né, que à época foi lançada. Um Brasil que na área da comunicação cresceu violentamente, na área dos correios, na área da eletrificação. Todas as maiores usinas hidrelétricas do país foram construídas na época dele. As maiores estradas foram construídas na época dele. Né? Então, na verdade, você teve um país que crescia 8% ao ano. Né? Quando hoje, só porque na administração do então ex-presidente, que está para ser julgado, né? Em função de tudo que fez pelo país, de mal feito. Na minha época era ladroagem, picaretagem, roubo. Hoje é mal feito. Então, hoje a gente nota claramente essas posições e vê que faltou. Você vê, nós não temos uma escola de poder. Nós não temos escolas de governo. Né? Tem. Fala, não, a GV tem, na USP tem. Mas são núcleos, não é? Muito fechados. Né? Haveria necessidade de ter algo que tivesse representação, que tivesse ramificação, não é? Em todo o território nacional, principalmente nas grandes capitais. Toda a capital teria que ter uma escola de poder. Toda a capital teria que ter uma escola, não é? E outra pública, e com interesse público. Né? Você quer ver? Por que não se leciona organização social e política nas escolas mais? Por que não existe mais prática de ética? Né? Ensino da ética. Isso é fundamental. Né? Você veja, nós temos aqui o início de qualquer jovem para o aculturamento, né? Do seu conhecimento de alfabetização. Ele começa na cartilha A, B, C. Por que não faz como o americano, que começa a alfabetizar com a letra do hino americano? Entendeu? Quer dizer, por que nós não temos em todas as escolas públicas uma bandeira do Brasil dentro da sala de aula? Não é na porta da escola, é dentro da sala de aula. Coisa simples, barata. Eu me lembro muito bem, eu quando fiz o hoje chamado ensino médio, né, ou perdão, ensino fundamental, o médio é o atual colegial, ou clássico no passado. Quando eu fiz o ensino fundamental, eu me lembro, uns 8 anos, agora é 9, acho ótimo, essa reforma veio num momento oportuno. Nos 8 anos, eu me lembro, todos os dias nós cantávamos, no início, todos os alunos iam para o pátio, todos, 1.000, 2.000 alunos, cantar o hino nacional e hastear a bandeira. E aí depois tinha aquela coisa, quem que ia levar a bandeira, quem que ia hastear a bandeira, não é? Então, e cada uma das escolas tinham lá, escola pública, não é? E hoje não existe mais isso. Quer dizer, não sei, está sumindo, não é? O patriotismo, a civilidade. Acham que isso é careta, isso é coisa de velho. Quer dizer, prefere o que essa nação que nós estamos construindo aí? E outra, eu tenho uma coisa, eu quero deixar muito claro. Eu não desacredito, eu tenho uma confiança terrível na sociedade brasileira. Adoro os jovens, tenho confiança, inclusive, no futuro do Brasil. Tenho certeza que essa será a primeira nação do mundo. Agora, para que isso aconteça, depende só de nós. Nós temos o melhor clima, nós temos o melhor solo, o melhor subsolo, a maior diversidade vegetativa de flora e fauna do mundo. Professor, com todo respeito, só para você entender, 40% de todo o território agricultável do mundo está no Brasil. 17% de toda a água potável
do mundo está no Brasil, em território brasileiro. A segunda maior jazida de petróleo do mundo está no Brasil. Quer dizer, por que essa não é a maior nação do mundo? Quer dizer, eu acho que houve esse erro estratégico. Ou seja, de formar lideranças. Você vê, hoje nós estamos perdendo grandes cabeças, intelectuais do mais alto nível, jovens, de uma cabeça fantástica, de cultura, de conhecimento, de erudição, para a Europa e para os Estados Unidos. Porque é problema de insegurança, problema de falta, né, de incentivo do Ministério da Tecnologia em investir em ciência e tecnologia, né, e acabam essas cabeças indo embora. E para nós é altamente nefasto. Uma perda, né, monumental e irreparável. Na qualidade de presidente da Associação Paulista de Imprensa, qual é a sua opinião sobre a vida jornalística? Eu tenho uma opinião ainda extremamente bucólica, né? Sim, voltada para o jornalismo, para o romantismo, né? Mais do que bucólica, romântica, né? Romântica. Porque bucólica é negativo no aspecto do incremento, né, da vida. Né? E eu acho romântico, porque aí você suscita o amor. Eu acho que o jornalista vive do amor. Ele vive pela determinação do amor que ele tem pela carreira, indiscutivelmente. É um profissional que não é reconhecido, é um profissional que tem problemas terríveis, né, na sua carreira, por falta de uma legislação mais adequada, mas também, infelizmente, é uma classe muito desunida. Eu tenho lutado muito para tentar unir, mas é difícil. É mais ou menos uma tese de, né, cada um por si, Deus por todos. Mas eu sou um homem otimista, extremamente otimista. Eu tenho certeza que nós haveremos de ter um grupo, uma classe de jornalistas altamente, né, unida e com um processo de profissional muito virtuoso. Agora, a profissão, sem sombra de dúvida, é fantástica, é maravilhosa. Quero dizer que eu sou um homem feliz também por causa disso, porque sou advogado e jornalista. Defendo a liberdade e divulgo e publico, o que é fantástico. Quais os títulos que mais te agradam? Advogado, professor, escritor, consultor, jornalista. Então, com todo o respeito de professor, é algo que me fascina. Eu quero até, se Deus quiser, quando tiver com as coisas mais bem entabuladas, encaminhadas e tal, voltar a dar aula. Eu já pensei muito nisso. Porque eu acho que o grande legado que você deixa à sociedade, porque assim, todos nós temos obrigação de retribuir aquilo que Deus nos dá e aquilo que a gente recebe. Né? E eu sou um dizimista fiel. Né? Mas independente disso, não é só através do dízimo, mas eu acho também que a gente precisa, né, fazer com que as pessoas entendam que se nós conseguirmos viver melhor coletivamente, as coisas serão muito melhores. E o professor tem esse dom. Né? Quer dizer, eu achei fantástico a Angela Merkel. Né? Veja, por que a Alemanha é uma das mais importantes nações do mundo, se não a mais forte? Né? Quero crer não a mais poderosa, mas a mais forte. Por quê? A Angela Merkel foi fantástica. Quando disseram que queriam discutir com ela como primeira-ministra, que é,
da Alemanha, né, e ganhou agora novamente, né, vai ganhar do período do Helmut Kohl, que ficou 8 anos como primeiro-ministro. Ela vai ficar mais, porque agora, terminando esse ano, já vai passar para o 9º ano de mandato como primeira-ministra da Alemanha. Ela tem uma coisa fantástica que nos encanta. Quando vieram falar, não, mas nós queremos discutir a respeito dos professores. Aí ela falou assim, mas discutir o quê? Nós não podemos discutir sobre os professores, porque eles são os que nos ensinam. Eles são os responsáveis por nós estarmos aqui. Portanto, eles têm que ganhar mais e, portanto, eles têm que ter os privilégios que eles têm, sim. Porque o problema é os privilégios e no que se diz respeito aos salários. E o que ela quis se referir a esse interlocutor era sobre a questão salarial. E ela, de pronto, falou, como é que você quer discutir de alguém que te ensinou? Se não fosse esse alguém, você não estaria aqui. Então, realmente a carreira que me encanta, que me seduz, é a de professor. E dos trabalhos realizados, qual você se sentiu premiado? Eu posso dizer, voltar novamente ao Carnaval de São Paulo, né, ver a sociedade participando. A gente tinha uma dificuldade muito grande com a participação das emissoras de televisão e tivemos, né, o apoio total da maior e mais importante emissora do país. Então, isso foi um momento importante. Mas eu quero crer que a pergunta é do que eu realizei, o que me deixou mais feliz quando nasceu meu filho. Foi o momento que eu mais fiquei feliz na minha vida. Um sonho realizado e um a realizar-se. Bom, até pela idade, eu tenho muitos sonhos que eu já realizei. Né? Um sonho a realizar, um sonho realizado, eu já disse, né, um sonho era o nascimento do meu filho, meu casamento. Eu, apesar de, né, ter separado da minha esposa, vivemos 25 anos juntos, então uma vida felicíssima, maravilhosa. E também foi um momento muito feliz. Minha lua de mel, enfim, a minha formatura, foi uma coisa fantástica. Quando eu me formei em Direito na Universidade de Mogi das Cruzes, foi lindo, maravilhoso. Uma festa fantástica, tal. Depois, como administrador de empresa, nós fizemos um curso de pós-graduação em administração de empresa na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi a primeira turma que fez uma festa de formatura, porque todas as turmas não faziam. E nós tivemos a presença do reitor, que na época estava na Europa, veio da Europa participar exclusivamente, inclusive um pastor presbiteriano, da nossa formatura. Foi muito legal, foi muito emocionante. Né? E depois os cargos públicos, né? A minha posse como presidente do Conselho. Sim. Desculpa, houve uma falha minha. Eu deveria ter te dado todo o questionário para que você pedisse toda... tivesse Mas não há problema, eu estou adorando. Como advogado, desde 1982, fale um pouco sobre a sua biografia. Foi duro, porque eu, na verdade, não sabia o que eu queria fazer. Essa aqui é a grande verdade. Né? Inicialmente eu queria ser biólogo, porque eu tive um professor Peri, professor de biologia, lá no Virgílio, Escola Estadual Professor Virgílio de Carvalho Pinto, professor Peri, professor fantástico de biologia, encantou minha cabeça e tal. Imagine, né? Eu que falei de professor de educação física, ser professor de biologia, então. Bom, mas aí eu tive um grande mestre, um amigo, né? O José Romanini,
grande amigo. Já se foi, aliás, morto num assalto, chegando em casa, e morreu nos braços da mãe, da dona Marina, né, grande, foi quase que uma segunda mãe, uma pessoa que foi muito boa na minha vida. E ele, na verdade, me apresentou um homem chamado Carlos Siqueira Neto. Carlos Siqueira Neto, do Ministério Público de São Paulo, foi procurador de justiça. E ele morreu, inclusive, de forma trágica, porque ele faleceu num acidente aviatório, com um avião, com um jatinho, que acabou entrando no 8º andar de um prédio em Moema. E ele morreu, ele, o presidente da VASP na época, e uma outra autoridade, que eu não me lembro quem era. E esse Carlos, Dr. Carlos, ele, na verdade, foi uma pessoa encantadora e queria que eu fosse do Ministério Público. Falei, você no tribunal de júri, você vai arrebentar do jeito que você fala e tal. E eu era jovem ainda, 18 anos, 19 anos. Carlos Siqueira Neto, Carlos. Senhor Ângelo, cara, você tem que ser advogado, você tem que ser promotor, você tem que ser juiz, você tem que ir para a área do direito e tal, não sei o quê. Isso me encantou. E eu prestei exame na USP, não passei, e prestei direto na Universidade de Mogi das Cruzes. Passei, e ele veio a ser meu professor de direito administrativo. Mas aí, infelizmente, nesse acidente aviatório, ele acabou falecendo. E aí foi onde começou a minha vida. Né? Eu tive uma mensagem muito interessante, que ele havia me convidado para trabalhar com ele numa equipe do então governador Paulo Maluf, que nós íamos discutir sobre a mudança da capital, a nova CAP. O senhor se lembra disso? Em 1980, quando o Maluf assumiu o governo de São Paulo, e olha só, quero que fique registrado. Tem muita gente que fala, Redon, puta, você continua falando o nome do Maluf, o Maluf foi preso, o Maluf inclusive te prejudicou em um monte de coisa, quando você foi candidato, enfim. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, primeiro, que não guardo rancor de ninguém, graças a Deus. E eu guardo só as coisas boas. Mas eu me lembro o seguinte, e eu tive várias, porque assim, eu quero deixar registrado isso. Na minha faculdade, eu liderei um grupo do qual nós, inclusive, éramos contra o Maluf, quando o Maluf foi candidato, pelas indiretas. Eu falava, pô, tem um turco, governador de São Paulo e tal. Mesmo que não é turco, é brasileiro, não é um patriota, extremamente. Né? Agora, na verdade, o que aconteceu? Ele queria, grande projeto dele, Paulipetro, que em São Paulo tinha petróleo, Itaí, foi processado por isso. Tem inclusive hoje, e o desembargador sabe, ele na época era um advogado, ele se promoveu em cima do Maluf e hoje é desembargador federal. E em cima da uma lufada no sentido de vento, né, que abalou São Paulo, que destruiu São Paulo. E, indiscutivelmente, eu não vou entrar no mérito dos problemas que o Maluf trouxe, enfim, as questões da administração dele, isso é uma outra coisa. Mas as ideias dele, fantásticas. E aí diziam que São Paulo não tinha petróleo. E aí eu faço a pergunta, pré-sal, onde é? Na Bacia de Santos. Então veja, é importante isso, para os jovens refletirem, para não serem usados como massa de manobra. Não é? Porque aquela coisa, isso está errado, isso está certo. Não, pesquise, estude, não é? Analise. Mas uma coisa que é interessante, e em cima dessa tese, nós acabamos fazendo um trabalho fantástico, não é? Porque você começa a ver aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E nessa época foi feita uma avaliação de que São Paulo não tinha petróleo. E depois a mudança da capital, que ele dizia o seguinte, se não mudar a capital de São Paulo,
São Paulo, a cidade de São Paulo, será ingovernável. O trânsito, a poluição e a insegurança. Está aí. Que é o que faz a cidade, inclusive, se o senhor que está nos assistindo não sabe, a senhora, vai ficar sabendo. Você sabia que quem mora em São Paulo, meu querido mestre, você sabia que quem mora em São Paulo perde 7 anos de vida? Eu tenho falado 10. 10 anos. Então você fala de forma correta. Sabe por que eu falo 7? Para não assustar tanto. Porque eu amo tanto esse estado, essa cidade. Porque é capaz de grandes empresários e tal acabarem falando, pô, se eu vou perder 10 anos da minha vida, para que eu vou para lá? E o senhor fala corretamente. O dado estatístico são 10 anos. Uma vez mais, somos agradecidos ao Dr. Sérgio Redó por sua apresentação neste programa, A Quem Honra, Honra, onde tivemos o prazer de tê-lo convivendo e falando um pouco de si, para que as pessoas venham conhecer as suas realizações e quem é Sérgio Redó. Because of who you are, Jehovah.